Assim, eu acredito que gatilhos mentais existem, só que, na minha concepção, eu acredito que o maior gatilho mental que existe é a verdade. Porque eu não preciso fingir, eu não preciso mentir, eu não preciso omitir, eu preciso apenas dizer, eu não preciso provar. É a verdade. A verdade, de certa forma, liberta. Está na Bíblia, inclusive. Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu penso que é o maior gatilho mental que existe. E aí eu penso, pô, a crocantização do conteúdo, da mensagem, da forma com que a gente vê o mundo. E aí, conectando com o que eu falei sobre a verdade, sobre o ser o maior gatilho mental que existe, não existe nada mais interessante uma pessoa do que ser ela mesma para as outras pessoas. Porque eu não tô forçando um arquétipo, eu não tô forçando, fingindo alguma coisa. Eu tô sendo exatamente eu. E não tem nada mais interessante, ainda mais eu acredito que nos dias de hoje, uma pessoa ser genuinamente ela mesma. Num mundo onde tá todo mundo pensando em performance, todo mundo pensando, ah, eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Que tal ser o melhor você que poderia ser? A melhor versão de comunicação que você poderia ter? Ter os melhores conteúdos que você poderia ter? Eu penso que a crocantização é uma rebusca da verdade. E agora, até refinando um pouquinho mais a questão da maçã, a maçã, na minha concepção, acho que desde a infância, desde criança, era aquela maçã bonita, entre aspas, bonita, aquela maçã crocante, aquela maçã que eu mordia, que me gera, inclusive, esse efeito de criança, de voltar ao passado, que inclusive é um outro conteúdo que eu vou falar depois sobre história. Por que, que a gente gosta tanto de história? Porque eu acredito que a história é algo que traz a gente, remete ao passado, mas traz ao presente, demonstra vivência, demonstra experiência e demonstra que a gente passou por algo que a outra pessoa não viveu. Só que como o cérebro ele não faz distinção entre o real e o que não é real, entre aquilo que está sendo contado e aquilo que está sendo falado, ele vivencia tudo na mesma intensidade. Então, se ele vivencia na mesma intensidade, uma comunicação, quando ela é bem assertiva, quando ela é pensada, ela consegue transmitir exatamente como se a pessoa estivesse vivenciando aquilo. Então, para mim, a crocantização do conteúdo é o Vitor conseguir trazer para os profissionais, para as pessoas, aquela imagem que de quando eu comia maçã quando eu era criança. De quando eu mordia e era crocante, fazia o crack, e não era o fonfre como a Larissa chama. Minha prima fala que quando a gente come uma fruta que era para ser crocante, ela faz o som fonfre, um som que meio que não é o que era para ser daquela fruta. E eu acredito muito nesse contexto, ainda mais depois que ela explicou para mim. Eu falei, epa, é isso aí mesmo. Porque a gente não precisa fingir. A gente não precisa fazer nada. E aí eu penso, é deixar de fato a comunicação apetitosa, é trazer não uma rebusquez, não trazer uma sofisticação, é de simplesmente ser a gente. Porque o mundo tem cópias demais. Todos têm uma frase de uma música que diz que nós nascemos originais e morremos cópias. Mas eu acredito que isso é uma crença limitante. A gente pode nascer original e também morrer original, só que tudo é uma concepção de escolha, porque mesmo as referências que elas passam pela nossa vida, elas é o que o agora vem eu com os livros. Cadê? É o que o Austin traz em Roube como artista. A gente pode ter a nossa própria. Cadê o que ele fala? Roube como artista. Aqui, ó. É de fato roubar como artista. Porque a gente nasce original e a gente pode morrer original. Porque mesmo que existam referências, eu tenho um monte de referência.
mas só eu poderia expressar essas referências da forma que eu expresso. Assim como existem profissionais que têm as suas referências, seus gostos musicais, os professores que eles gostam de estudar, as pessoas que eles convivem na rua, as pessoas que são da família dele que ensinaram alguma coisa pra ele. Porque eu acredito que nada na vida a gente perde. Tudo na vida se soma, tudo na vida contribui. Eu não tive experiência trabalhista com outras áreas, mas se eu tivesse trabalhado tal... Mentira, eu trabalhei no lavador. Não sei se eu, que eu posso... o que eu tirei de trabalhar no lavador, nunca mais eu quero trabalhar de lavador. É. É o que eu tiro. Mas se eu tivesse tido outras experiências, elas se somariam para a pessoa que eu me tornei. Talvez por eu ter ido para a faculdade, mesmo sendo de engenharia, tendo tido algumas vivências diferentes ali dentro da faculdade, isso acabou ajudando a se somar em algumas coisas na minha vida. Porque eu acredito que nada na vida a gente perde. Tudo na vida se acrescenta à nossa vida. Então, se tudo se acrescenta, quanto mais referências eu tenho, mais eu construo. Não à toa que Isaac Newton falou, se cheguei mais longe foi por ter me apoiado, foi por ter estado sob ombros de gigantes. Então, quanto mais gigantes a gente tem, mais alto a gente consegue ver, mais longe a gente consegue ver. E esses são alguns dos meus gigantes. E eu acredito que a história, a comunicação, tudo isso está atrelado, porque tudo isso, de certa forma, remete à nossa verdade, que a gente sempre foi um ser de estar em comunidade, sempre foi um ser de conversar com outras pessoas. E talvez seja um pouco estranho, ainda mais nos dias de hoje, porque a gente não parece conversar como antes, a gente não tem mais as mesmas conversas, a gente vive muito no celular, quando a gente está perdendo uma das coisas mais únicas que a gente tem, que é ser a gente. É ser genuinamente a gente, ser interessante da forma que a gente é. Todo mundo tem uma base de referências e eu acredito que assim como não é o arco-íris, mas cada cor ela é derivada da mistura de outras. Tirando as cores primárias, é claro. Mas a gente tem uma matéria primária também na nossa vida, que é a própria vida. E a vida das outras pessoas são cores primárias diferentes. E quando elas somadas às nossas vivências, as vivências das outras pessoas, gera uma nova cor, gera uma nova tendência, gera uma nova crocantização, gera um novo capítulo, um novo versículo escrito dentro do nosso livro, dentro da nossa vida. Então, eu acredito que isso é fantástico. E a crocantização do conteúdo para mim é trazer o conteúdo aquilo que ele sempre foi. Algo interessante, algo gostoso, algo que é sensorial, algo que fazia a gente sentir emoção. Me lembra das rodas de fogueira que minha mãe conta, que meu avô contava história de terror. Inclusive eu sou uma pessoa que é fissurada em ouvir história de terror. Eu acho muito da hora as vivências antigas, ouvir história da mula sem cabeça, da mãe do ouro, do monte de coisa. Isso tudo remete para mim um tempo interessante, onde haviam conversas reais, haviam histórias reais. Então tudo isso em conjunto, eu acredito que torna não só a comunicação, mas a vida mais interessante. Então, a questão da crocantização, a questão das histórias, a questão... O que mais que eu falei? A questão ali de transmitir tudo isso, não de uma forma polida, mas de uma forma real. Porque, realmente, pra mim, o maior gatilho mental que existe é a verdade. A verdade ela não precisa ser validada. Ela não precisa ser comprovada. Ela não precisa de ter alguém que valide por ela, porque ela simplesmente ela é a verdade. Então, talvez por isso que eu acredite que o maior gatilho mental é a verdade, que a comunicação ela precisa ser interessante, precisa ser crocante, precisa ser gostosa, precisa fazer a gente sentir as coisas e precisa ser real, porque nada supera a realidade. Eu poderia falar de coisas que eu não gosto, mas eu acredito que eu não teria o mesmo prazer de falar dessas coisas. Então,
eu penso que tudo existe por algum motivo, e talvez eu estar aqui falando sobre crocantização, sobre a sensação de comer uma coisa crocante, quando a gente consegue transmitir isso para nossa comunicação, para a forma com que a gente conversa com as outras pessoas, da forma com que a gente se posiciona, da forma como que a gente está presente diante daquilo que a gente gosta, a gente vira e transforma a comunicação em algo crocante, em algo gostoso, em algo real, em algo de verdade. E a verdade, eu acredito que ela é encantadora. Por vezes afasta as pessoas, mas quem precisa, quem procura a verdade, encontra a verdade. Assim como o produto, assim como eu também não sou para todo mundo, como os meus serviços não são para todos, assim também a comunicação tem que ser. Porque quem fala para todo mundo acaba não falando com ninguém. E se a gente fala com ninguém, a nossa comunicação é monólogo e não um diálogo. Então a gente precisa direcionar a nossa mensagem para um público, precisa conversar com uma pessoa, ter um destino a quem a gente fala. E eu acredito que essa é uma das maiores buscas como profissional, como uma pessoa que está buscando melhorar a forma como que vê, com que enxerga e como se expressa. Sempre preservando pela verdade, por aquilo que é íntegro, por aquilo que é real. Porque eu acredito que o encanto começa aí. Aí, voltando ao amor, é isso que talvez encante pelo amor eros, o filia e o ágape. Porque é essa busca pela comunicação, por essa crocantização da comunicação, do posicionamento, porque é aquilo que eu ainda não tenho, ou que eu estou buscando, mas por meio... Não, eu acredito que eu tenho sim, porque é algo que eu estou fazendo com frequência, então eu acredito ter. Mas só ter o eros também não é suficiente. É preciso de fato conectar os três: eros, filia e ágape. Por isso que eu acredito que entra na questão da entrega, a questão do relacionamento, a questão de estabelecer conexão com outras pessoas. Até porque venda é conexão. Se a gente não se conecta, a gente não vende, a gente empurra uma venda. E venda empurrada é uma venda insustentada. Olha, isso aqui até combina, viu, essa rima. Porque uma venda empurrada, ela não se sustenta, porque ela não tem LTV, ela não tem recorrência. A gente quer que hajam vendas recorrentes. E como que a gente se conecta com as pessoas? Por meio de histórias, por meio da realidade, por meio daquilo que forma quem a gente é. E graças a Deus eu coloquei pra gravar isso aqui, porque era um baita do insight legal e entrou a parte da crocantização, a parte do conteúdo, a parte da verdade, a parte da conexão, a parte das histórias. E tudo isso conversa numa coisa só, que é o conteúdo. Inclusive, depois eu vou pesquisar o que é conteúdo. Acho que deve estar até aqui. Etimologicamente falando, ela deriva do latim contenere, que significa aquilo que mantém unido, aquilo que abarca ou que contém. Eu penso, por exemplo, numa jarra de água. O nosso corpo, ele é como se fosse uma jarra de água, porque tudo que a gente consumiu, tudo que a gente vivenciou foi se acumulando como gotinhas de água e formou o conteúdo que a gente tem dentro da gente. E o fato da gente estar transmitindo esse conteúdo, o fato de eu estar gravando esse momento aqui agora e também falando aqui no microfone, gravando no meu outro microfone aqui para alimentar de certa forma o meu cloud com o conteúdo, faz com que cada vez eu consiga transmitir isso com mais clareza, com mais verdade, porque isso aqui não é roteirizado, isso aqui é apenas um estado constante do pensamento, conectando, a fala, é o pensamento em atividade, então isso acaba sendo transmitido de uma forma que não dá para copiar. Eu mesmo, se eu fosse fazer esse discurso aqui de novo, acredito que não sairia do mesmo jeito, até porque, isso me lembra inclusive o Clóvis de novo. Gosto muito desse professor. Ele fala que uma vida que a gente escolhe, a gente de certa forma exclui a outra, porque se a gente escolhesse a outra vida, a gente também teria trago problemas diferentes para dentro dessa vida que a gente abdicou. Toda concessão exige um contraponto. Então, Caio Carneiro aqui entra em ação, pelo que eu vi na última aula,
E eu acredito que a comunicação é isso. Ser interessante é isso. É colocar... voltando, eu lembrei o que eu ia falar sobre a criação de conteúdo, sobre tudo aquilo que comporta a gente, que é como gotas de água. Toda vez que a gente cria um conteúdo e coloca ele para o mundo em um discurso, em uma forma organizada, a gente está distribuindo em copinhos aquele conteúdo que estava só com a gente. Então, criação de conteúdo é isso para mim. É compartilhar aquilo que eu acredito com pessoas que eu não sei se um dia vão ver, mas quando elas veem, elas vão ver alguém íntegro, alguém que acredita naquilo que tá falando, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito piamente que isso é comunicação para mim, que isso é o que muda negócios, que isso é o que muda posicionamentos, que isso é o que conecta, porque nada conecta mais do que a verdade. Nada é mais gostoso do que a verdade. E ao mesmo tempo é amedrontador para quem não tá no mesmo feeling. Mas para quem é para ser o público, conecta. Porque ele fala, era isso que eu tava procurando. E é isso que eu quero ser. O cara da verdade. Porque eu não tô fingindo isso aqui. Esse sou eu. Da forma mais pura de ser. Pensando em voz alta, falando aquilo que eu acredito e o porquê eu acredito. Não que eu esteja pedindo validação. Não. Eu estou apenas destilando aquilo que tá dentro dessa jarra de água que eu chamo de eu. Tamo junto. Deixa eu parar de gravar aqui. Pô, isso aqui ficou denso, hein? Depois eu vou fazer uns 3 carrosséis. Geralmente, aí aqui sou eu falando de volta, mas geralmente, só pra explicar, dessas reflexões, eu tô trazendo conteúdo lá pro Instagram, em formato de... Como que é o nome? Carrossel. Isso. Tô conseguindo destilar de uma forma interessante. Eu acredito que eu tô conseguindo transmitir bem a minha verdade. E aqui eu trago o conteúdo mais denso, aquilo que eu tô realmente pensando em tempo real. E, de certa forma, eu organizo em formato de carrossel. Tamo junto. Falei pra caramba. E falar é bom. A gente traz clareza pra nossa... Traz clareza. Tamo junto.